Regras para o uso do calçadão de Ribeirão Preto voltam a ser discutidas. Moradores e comerciantes cobram atualização de uma lei da década de 90, com medidas que disciplinam a conservação da área. Empresários também exigem a tolerância zero para os ambulantes. A revitalização do calçadão de Ribeirão Preto está completa. Orçada em quase 10 milhões de reais, levou mais de 5 anos para ser concluída. Comerciantes e moradores cobram agora um plano de controle de uso da nova área central. Regras para evitar o desgaste das vias. As restrições estão sendo rascunhadas por uma equipe do Executivo e devem viabilizar a atualização de uma lei de 1992. Temos que entender que olhar para o centro não é apenas olhar na área onde se trocou o piso do calçadão. Olhar para o centro é olhar um pouco maior que esse ponto e fazer com que o centro se qualifique, que as pessoas possam voltar a morar no centro, a utilizar o centro, a trabalhar no centro, a circular com segurança no centro e proteger essa paisagem urbana que a gente tem num local tão agradável como é a Praça 15 e todo o entorno dela. O projeto começou a ser discutido pela Câmara Municipal, que já recebeu inúmeras sugestões para regulamentar ainda a circulação de veículos e pessoas, com bicicletas, skates e patinetes, a fim de proteger a paisagem e evitar vandalismo e depredação. Para a Polícia Militar, são restrições impostas que vão garantir a segurança e o sossego público. Mas a educação, esse é o principal problema. A Polícia Militar, ela atua, mas todas as vezes que é chamada, a gente verifica se as pessoas tivessem um pouco mais de conscientização, de respeito ao próximo, todas essas ocorrências que se tornam ocorrências policiais, elas seriam minimizadas. Regras para a limpeza e manutenção também ganharam destaque. Os únicos itens pendentes da reforma do calçadão são a faxina e a impermeabilização do piso. Todas as pessoas são iguais perante a lei e o que a gente quer é que a legislação seja cumprida e que o espaço público seja utilizado de forma ordenada, pacífica e atraente para a população vir comprar em Ribeirão Preto. Mas os empresários também exigem maior atuação contra o comércio irregular de ambulantes. Para a classe, esses vendedores exercem concorrência desigual, não arrecadam impostos e não oferecem produtos com garantia de procedência. Você vai comprar um brinquedo para sua criança, dá um problema, para quem que vai reclamar? O ambulante vai embora, não é regulamentado. Então hoje o que está mais pegando, não coibir os ambulantes de fora e os camelôs de fora que não têm licença para trabalhar em Ribeirão Preto. Já quem atua como camelô também pede o apoio dos vereadores. Em uma outra reunião no Legislativo, vendedores protestaram contra as ações da fiscalização municipal, que desde o início do ano tem feito força-tarefa para coibir a presença deles no centro da cidade. A pessoa que for flagrada em atividade ambulante ilegal tem a mercadoria apreendida. Para rever os produtos, é preciso pagar multa. É questão de bom senso, porque você sabe muito bem que hoje o desemprego aumentou muito. Então essas pessoas não querem partir para o lado errado, eles querem trabalhar da maneira certa, da maneira correta. A Câmara também vai tentar resolver esse impasse, mas encara duas leis municipais que proíbem esse tipo de atividade no quadrilátero central e um termo de ajustamento de conduta firmado com o Ministério Público em 2013, que determina a tolerância zero à presença de ambulantes no centro. O Poder Público tem bancado 3 espaços para que o ambulante possa trabalhar. Então, nós precisamos da cidade, ela tem que ter uma convivência harmoniosa, mas precisa de que seja cumprida a lei. É isso que é importante se ressaltar. Ximene Osório para o Jornal da Clube. A Fiscalização Geral do município informou em nota que cumpre as leis vigentes e que vai aguardar a abertura de comissão de estudos da Câmara para ouvir as reivindicações e tentar acolher as sugestões dos ambulantes, bem como administrar a situação dos camelôs que reivindicam desenvolver a atividade no quadrilátero central. E agora ao vivo, o Davi Florim tem mais informações para nós. Davi? André, o assunto é realmente muito importante. Aqui ao meu lado está Álvaro Polastrini, superintendente da ACI Distrital Centro. Álvaro, as irregularidades no calçadão podem ser combatidas como? Boa tarde. Boa tarde a todos. As irregularidades
para serem combatidas, primeiramente, tem que passar pela regulamentação do calçadão. Enquanto não houver uma regulamentação, nós não podemos saber o que é permitido e o que não é permitido. Por isso, nós pedimos urgência, estamos trabalhando junto à Câmara Municipal para que haja essa regulamentação o mais rápido possível, porque assim nós teremos regras corretas, regras claras para que a gente possa regulamentar o calçadão. O uso do calçadão passa a ter regras corretas. Inclusive, a ACIRP, como entidade, ela é uma entidade que preza pela legalidade. Então, tudo que nós apoiamos é aquilo que está dentro da lei. E, inclusive, nós tivemos eu vi na imprensa que houve uma audiência pública na Câmara para tratar do assunto dos ambulantes e que a ACIRP não participou e nem justificou a ausência. Isso não é um fato verdadeiro, porque na terça-feira estivemos eu, o presidente Dorival Balbino, o Marcos Matos e o Molina, diretores da CI, estivemos reunidos com o vereador Orlando Pessotti e explicamos as razões de que nós nos ausentaríamos. Então, foi muito bem justificada a ausência. Por quê? Nós justificamos que nós apoiamos todos aqueles que estão dentro da legalidade. Então, a ACIRP, como entidade, apoia o empreendedorismo. Então, nós apoiamos aqueles ambulantes que exercem suas funções regularmente. O que nós não apoiamos é a ilegalidade. Então, é isso que nós precisamos hoje para que o centro da cidade, de uma maneira geral, funcione. Além das leis, há um acordo firmado com o Ministério Público para coibir a permanência dos vendedores. Mas a Prefeitura tem tomado providências? A Prefeitura tem tomado providências com a fiscalização, mas é uma fiscalização um pouco, vamos dizer assim, numa gíria popular, um pouco enxuga-gelo. Porque o fiscal passa, tem alguma coisa, ele sai, volta tudo como estava. Dentro das limitações, o Coronel Muniz tem nos atendido e tal, mas é aquilo que eu falei. O que nós precisamos é de uma regulamentação para que as coisas sejam definidas e todos aqueles que trabalham na legalidade possam exercer sua atividade normalmente, o comerciante, o empreendedor, todo mundo possa exercer sua atividade tranquilamente dentro da legalidade. O que nós combatemos sempre é a ilegalidade, né? Então, essa é a posição da entidade, né? As dificuldades dos comerciantes nos últimos 5 anos pelas obras no calçadão serão recuperadas de que maneira? Essa é uma pergunta um pouco difícil de responder, porque foram 5 anos, 5 natais com tapume na porta, com barro, que esses comerciantes tiveram. Então, vai ser a médio e longo prazo. Álvaro, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Clube. E daqui a pouco eu volto com outras informações. André. Até já, Davi.